Opa nerds, eu sou Saulo Henrique, sejam bem-vindos ao Simplesmente Nerd e hoje pessoal eu vou trazer pra vocês isso aí mesmo que está na capa e no título do vídeo. Os 6 melhores vilões da DreamWorks. No caso eu vou trazer os vilões mais cruéis da DreamWorks na minha opinião, beleza? É os vilões que eu acho mais cruéis, porque assim, que a gente define um vilão realmente bom, um melhor vilão. Na minha visão, eu acho que o vilão tem que ser cruel, ele tem que ser mau e a gente tem que ter raiva dele, né? A gente tem que ficar com pena pros protagonistas. Então eu vou escolher aqui os melhores vilões da DreamWorks. Já comenta aí embaixo quais vilões você acha que são os melhores. Comenta aí seu top 6 e aí a gente vê no final quais vilões bateu aqui na minha lista, beleza? Então, sem enrolação, bora pro vídeo. Em sexto lugar, a gente começa com Chantelet do Boys. Ela é uma antagonista do Madagascar 3. Literalmente, o objetivo dela é matar os animais de Madagascar para pendurar suas cabeças na parede dela em forma de prêmio. Segundo ela mesma, quando criança, Du Bois era conhecido por suas tendências cruéis com animais, tendo estrangulado um papagaio, jogado um peixinho dourado no vaso sanitário e socado mortalmente uma cobra. Essa propensão à violência contra os animais acabou levando a sua carreira como oficial de controle de animais. Uma carreira que ela levou muito a sério, né? Tem até uma canção no filme do Madagascar 3, a canção que Du Bois canta para seus homens, e esse hino é amplamente aclamado como o hino da Legião Estrangeira Francesa. A música é sobre como você não se arrepende de nada porque não se importa mais com sua antiga vida. A única coisa que importa, para o bem ou para o mal, é o seu glorioso novo futuro. Houve diversas cenas cortadas com essa vilã, porque ela realmente é muito pesada. O motivo foi porque era muito sombrio e também muito perturbador para as crianças. Então eles fizeram uma vilã que tinha maldade no filme, só que tiveram que cortar algumas coisas, porque ficou muito pesado a personagem que eles estavam construindo. Isso é interessante, né? Porque eu acho Madagascar 3 o pior da franquia, e mesmo assim tem essa vilã que, apesar de não ser muito lembrada, ela era muito cruel, velho. E como eu disse no começo, ela queria colocar como prêmio a cabeça dos animais na própria parede, velho. E agora em quinto lugar a gente tem o Sapão, de Por Água Abaixo. E é interessante porque foi revelado no filme Por Água Abaixo que o Sapão, né, o vilão do filme, era o animal de estimação do príncipe Charles, mas ele foi substituído por um rato de estimação e foi jogado num vaso sanitário, que resultou em seu ódio pelos roedores. O objetivo do Sapão no filme era dominar Ratrópolis, esse nome é meio doido, mas praticamente eliminando todos os ratos, né, causando uma enchente, e um ponto importante é o jeito que o Sapão tem de matar os inimigos dele ou as vítimas, né? Ele congela os inimigos dele com nitrogênio, como se fosse uma câmera de gás, cara. O Sapão, tipo, ele é bizarro, ele só é pouco conhecido. E o Sapão, ele fica o filme todo com ódio, com raiva dos ratos, demonstrando toda a raiva que ele tem pelos roedores. E, velho, interessante pensar que anos atrás eu até achava que o Sapão era meio racista, tá ligado? Porque ele não gostava de outros da raça dele, sabe? Na real, os ratos não é da raça dele, mas tipo, ele odiava, velho. E eu até achei que era alguma coisa, alguma mensagem assim. Só que eu acho que não tem nada a ver, velho. Mas ele é tipo um dono de morro, basicamente. O Sapão no filme, ele comanda ali o submundo. Ele tem os capangas dele, que curiosamente são ratos. Então, velho, ele é um grande vilão. Quem assistiu o filme sabe muito bem como esse vilão, ele é sensacional. E é isso, pessoal, ele tá aqui no meu quinto lugar na minha lista, é o Sapão. E sem perder tempo, o quarto lugar é o Draco Sangue Bravo, de Como Treinar o Seu Dragão 2. O Draco Sangue Bravo, em seu início, ele teve a sua família e seu braço e a sua vila destruída por dragões. Logo, ele decide se vingar dos dragões, né? O Draco, ele tem um dragão alfa junto com o exército dele, né? Lembra daquele dragão gigantesco que tinha em Como Treinar o Seu Dragão 2? Então, o Draco, ele conseguiu dominar, capturar um dragão alfa só pra ele. No final, como o dragão dele se torna o alfa, porque ele ganha, né, do alfa. Mas é loucura pensar porque o Draco, ele tem o alfa e ele fez o alfa controlar todos os dragões depois de ter ganhado, né, do outro, que realmente aquele era o alfa, só que aí como ele ganhou, acabou se tornando o alfa, o dragão dele.
E aí ele começou a controlar todos os dragões, cara, inclusive o Banguela no filme. E ele fez com que o Banguela matasse o Estoico, matasse o pai do Soluço, velho. Olha o nível de dramaticidade dessa cena. Essa cena é muito pesada porque o Soluço ia morrer pro Banguela, e aí o Estoico, o pai dele, acaba salvando a vida. Velho, loucura. O Draco, ele tem muita presença de tela, ele é um perfeito vilão. O olhar dele é muito maquiavélico, ele é amedrontador, tá ligado? O filme deixa sempre claro isso, e quando chega o Draco, é pra lascar mesmo. Você sempre fica com medo dele quando ele chega no filme, quando ele aparece, toda cena que ele aparece é tenso. Ele trata os dragões como se fosse nada, sabe? Tu fica com dó, velho. Então, o Draco tá em quarto lugar aqui na minha lista. Deixe que eu mostre pra você. E em terceiro lugar, chegando agora, Shen de Kung Fu Panda 2. Com certeza ele é um dos melhores vilões da DreamWorks e certeza também que tá em top 3 de muita gente aí. Ele é um imperador e ainda bem novo. Ele ouviu a sua babá conversando sobre uma profecia com seus pais que o Lord Shen seria derrotado por um panda. E ouvindo isso, o Lord Shen comandou um ataque genocida aos pandas para acabar com a profecia. Ele começou a caçar todo tipo de panda, aniquilar todo panda que existia. Shen praticamente matou os pais e familiares de Po. Os pais de Shen, quando descobriu isso, o expulsou de seu reino, e Shen, totalmente corroído pelo ódio, volta 30 anos depois para se vingar e derrota todos que tentaram impedir e acaba pegando o trono para ele à força. Mas o Shen não queria parar, né? Então ele pergunta novamente para a babá sobre o futuro, né? E ela diz a mesma coisa que ela disse 30 anos atrás. Logo depois, um guarda de Shen volta afirmando ter lutado contra um panda. E o Shen, que estava totalmente maluco por poder e consumido pela raiva, busca esse panda. E na verdade ele queria o Po vivo para que ele pudesse o matar pessoalmente. Ele passa uma boa parte do filme fazendo pressão e jogos psicológicos com o Po sobre a vila do Po, né, e o que o Shen aniquilou, né, a família dele. O Shen, ele é muito ignorante com tudo e seu plano foi trabalhado por muito tempo, cara. Ele não é um vilão qualquer, ele pensa, ele tem uma estratégia, ele tem planos. O objetivo dele sempre foi ser o melhor / superior a todos. Ele foi derrotado graças à sua própria arrogância, né? Só foi derrotado porque o Po, ele é o protagonista do filme. Porque, sinceramente, velho, acho que não tinha como pro Po ganhar do Shen, não, velho. O cara tinha a China, basicamente. Ele dominou, ele é um ditador, um imperador maluco. Então, velho, loucura, né? E mais um vilão que tá em busca de exterminar a outra raça, né? Interessante, a gente viu algo parecido ali com o Sapão e agora com o Shen, só que de uma forma mais elaborada e com um plano totalmente diabólico. Você só continua vivo porque eu acho essa sua estupidez bem divertida. E finalmente, em segundo lugar, fica Breu de A Origem dos Guardiões. E logo de começo já vou avisando que é bastante discutível quem merecia o segundo lugar. Mas como é a minha opinião, eu coloco o Breu. Ele é basicamente a representação de pesadelos. Ele é o bicho-papão da DreamWorks. Pra tu ter ideia, os poderes dele, cara, foi dito que ele pode apagar e destruir estrelas. E ele pode percorrer mais rápido que a velocidade da luz. Ele tem a manipulação de sombras, ele pode se transformar em seu pior pesadelo. Ele tem telecinese, manipulação de mente e também do medo que o indivíduo tá sentindo. Ele tem a manipulação do espaço, ele tem invisibilidade, regeneração e etc. São diversos poderes que esse vilão tem. E o Breu, ele é tudo que uma criança tem medo. Ele tem um prazer cruel em transformar sonhos agradáveis em pesadelos torturantes. Pra mim, A Origem dos Guardiões é um filmaço, é um dos melhores filmes da DreamWorks. E cara, se você não assistiu esse filme, cara, pelo amor de Deus, eu recomendo demais. Não só pelo Breu, mas também pelos personagens, né? Tem o Jack Frost, tem o Papai Noel, a Fada do Dente. E esse filme é demais, velho. O Breu, ele passa um ar sinistro, um ar de ruindade, de maldade. Quando ele aparece em tela, tu já fica com medo, sabe? Eu, quando criança, assistindo essa animação, eu sempre tinha medo de ver, porque parece às vezes até um filme de terror. É um negócio mais sério essa
animação. Então o vilão é sério, não tem piadinha. Eu não lembro de nenhuma piada, humor assim com o Breu, sinceramente, sabe? Ele é um vilão não só forte, não só poderoso, mas também sinistro. Ele é a encarnação, literalmente, dos pesadelos das crianças. Eu até diria bons sonhos, mas não sobrou nenhum. E finalmente chegando em primeiríssimo lugar na nossa lista, Rumpelstiltskin, de Shrek para Sempre. Em Shrek para Sempre, o Rumpel, no começo do filme, tenta manipular o rei e a rainha, que são os pais da Fiona, para que salvasse ela, só que dessa forma ele teria o reino tão distante para ele. Só que nessa realidade, né, como a gente sabe, o Shrek acabou salvando a Fiona. E nisso o Rumpel não conseguiu fazer esse contrato com os pais da Fiona. E aí aconteceu o que a gente já sabe, Shrek 2, Shrek 3 foi desenrolando a história. Com o tempo, o Rumpel ele pega um ódio do Shrek e o manipula, fazendo ele aceitar um contrato que mudasse toda a realidade. E o Rumpel, ele conseguiria ser o rei de tão distante com esse contrato que ele fez pro Shrek. E o Shrek, ele tava meio triste, né? Porque a vida de ogro dele foi mudando, porque o personagem foi evoluindo durante todos os filmes do Shrek. Então ele tava com saudade de ser um ogro. E aí ele acaba fazendo um contrato com o Rumpel. O Rumpel, ele manipula o Shrek pra fazer esse contrato. E o Rumpel, ele faz o contrato dizendo que o Shrek vai ter um dia de ogro só pra ele. Só que obviamente o Rumpel enganou o Shrek, e esse dia que o Shrek ia ter de ogro foi o dia que ele nasceu. Aí ele ficou com esse dia, ou seja, o Shrek não salvou a Fiona. E como o Shrek não salvou a Fiona, os pais da Fiona, né, o rei e a rainha, acabaram assinando aquele contrato do começo do filme. Então o Rumpel acaba se tornando o rei de tão distante. E com isso, cara, basicamente o Rumpelstiltskin reescreveu a realidade ao seu favor, com aquele contrato que os pais da Fiona assinou. E com essa realidade, né, que ele é o rei de tão distante, ele começa a caçar todos os ogros, inclusive o Shrek, porque ele sabe que o Shrek tá ali naquela realidade. Ele contrata um caçador de recompensas chamado Flautista para caçar o Shrek e todos os ogros que ele conseguir. Ele aprisiona todos os ogros e também escraviza todos que ele pode. Logo depois ele manipula a Fiona e o Shrek no final do filme, taca um contra o outro e também joga o dragão contra eles. Ele é um rei totalmente egoísta, e é interessante ver no filme, pessoal, que enquanto o reino, né, do Rumpel era cheio de luz, era cheio de brilho, o resto daquele mundo, daquela realidade, não tinha cor e era totalmente sombrio, velho. É muito louco esse vilão. Eu acho que ele realmente é cruel. Ele destruiu a vida do Shrek. Ele fez o Shrek perder a esposa, o Shrek perdeu os filhos. Só que no final o Shrek consegue dar a volta, mas mesmo assim, velho, crueldade pura, o Rumpelstiltskin. E por isso, pra mim, ele tá no primeiríssimo lugar. Eu não tinha como colocar outro vilão no lugar dele. Então, pra mim, Rumpelstiltskin é o mais cruel e o mais brabo de todos os vilões da DreamWorks. Mas vale lembrar, pessoal, que alguns vilões aqui eu não coloquei. Por exemplo, o Tai Lung, que pra mim ele é o meu preferido de todos os vilões da DreamWorks. Ele, tanto como o Kai também do Kung Fu Panda 3, eu quis escolher um vilão de cada franquia. Então do Kung Fu Panda eu peguei o que eu acho mais cruel, que no caso é o Shen. E do Como Treinar o Seu Dragão eu escolhi o Draco, né? Mas também tinha o vilão do Como Treinar o Seu Dragão 3, assim por diante. Então eu quis pegar um vilão de cada franquia para não ficar repetindo a mesma franquia e dar uma variada nos vilões da DreamWorks. Mas se você concorda ou discorda, cara, comenta aqui embaixo. Discordar jamais é uma ofensa, então comenta aí o que você achou, se você concorda com os vilões aqui que eu falei, se você lembrava de algum vilão aqui da DreamWorks. Cara, os vilões da DreamWorks são sensacionais, os filmes eu amo, velho. DreamWorks é sensacional, não tem como, cara. E não posso esquecer de falar que eu não assisti o Gato de Botas 2, por isso o Lobo Mau, o vilão do Gato de Botas 2, não tá nessa lista, porque eu não assisti o filme ainda, entendeu? Então ele não tá. Provavelmente ele deve estar no top 6, top 10,
só que eu não posso afirmar porque eu não assisti o filme, né, pessoal? Enfim, deixa o like aqui pra fortalecer o canal, cara. Você ajuda demais deixando o seu like. Esse vídeo que eu fiz, editei, gravei e agora postei aqui pra vocês. Deixa o like aí porque você me fortalece demais e só me incentiva mais trazer mais vídeos de animações aqui. Se você gosta da DreamWorks, cara, deixa o like, mano. Tem gente que não gosta de animação, então se você gosta, deixa o like aí, incentiva. Realmente tem gente que tem preconceito, velho. Mas é isso, pessoal. Muito obrigado pela presença ilustre de vocês. Tamo junto e falou!